Olá, meu amigo, minha amiga, paz seja convosco. Que alegria ter você aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este momento sagrado. Não é um vídeo comum, não é por acaso. Se você chegou até aqui, Deus marcou um encontro com você hoje. Antes de qualquer coisa, eu te peço algo simples, mas muito importante. Se este conteúdo falar com o seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa e se inscreva no canal. Isso ajuda esta oração a alcançar mais pessoas que, assim como você, estão precisando de provisão, paz e direção. Agora me escute com atenção. Talvez você esteja cansado, talvez esteja preocupado com contas, dívidas, boletos vencendo, portas que não se abrem. Talvez o medo do futuro esteja roubando o seu sono. Mas hoje, em nome de Jesus, isso vai começar a mudar. Porque existe uma verdade que muitos esquecem. Deus continua sendo provedor. E a provisão dele não chega atrasada. Hoje você vai orar com fé. Hoje você vai alinhar o seu coração. E esta oração pode marcar um antes e um depois na sua vida financeira e espiritual. Então, se puder, feche os olhos por alguns segundos, respire fundo e diga em silêncio: Deus, eu estou aqui, fala comigo. Nada na sua vida está fora do alcance de Deus. Nada do que você está vivendo agora passou despercebido aos olhos do Pai. A Bíblia diz que Deus conhece cada necessidade antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca. Isso significa que antes da conta chegar, antes da preocupação aparecer, Deus já sabia. Talvez você tenha pensado: será que Deus se importa com essa área da minha vida? Será que pedir provisão não é egoísmo? Mas hoje o Senhor te chama para entender algo profundo. Provisão não é ganância, é cuidado paternal. Deus não é um pai distante. Ele não se alegra ao ver seus filhos aflitos, angustiados, vivendo com medo. Assim como um pai terreno se preocupa em colocar alimento na mesa, Deus se preocupa com cada detalhe da sua vida. Se você chegou até este vídeo, é porque este é o tempo de Deus falar com você. Não amanhã, não quando tudo melhorar, é agora. Hoje, o céu te chama para confiar novamente. Hoje, Deus te chama para descansar o coração. Hoje começa um processo de provisão que não vem apenas no bolso, mas também na alma. E antes de qualquer resposta visível, Deus quer te dar algo primeiro: paz. Porque quando a paz governa o coração, a provisão encontra caminho para chegar. Existe uma dor que quase ninguém vê. Ela não aparece no sorriso que você força durante o dia. Ela não aparece quando você diz: está tudo bem. Mas Deus vê. Deus conhece. Deus entende. É a dor de quem carrega preocupações financeiras em silêncio. De quem faz contas na mente antes de dormir. De quem acorda no meio da madrugada com o coração apertado, pensando: como eu vou resolver isso? O que vai ser de mim amanhã? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Boletos chegando, portas fechadas, tentativas que não deram certo, orações que parecem não ter resposta imediata. E o pior não é nem a falta do dinheiro em si, é o peso emocional que ela traz. A ansiedade, a sensação de fracasso.
o medo de decepcionar quem depende de você, a vergonha de pedir ajuda. Mas hoje, o Senhor quer te lembrar de algo muito importante. Você não está sozinho nessa dor. A palavra nos ensina que Deus está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele não ignora o seu choro silencioso. Ele não despreza a sua luta diária. Talvez você tenha pensado que a sua fé diminuiu, mas na verdade foi o cansaço que falou mais alto. E Deus entende isso. Ele não te acusa, ele te acolhe. Neste momento eu declaro algo sobre a sua vida. A sua dor não é invisível no céu. O seu clamor já foi ouvido. Antes da provisão chegar às suas mãos, Deus começa a trabalhar dentro de você, curando feridas, acalmando a mente, restaurando a esperança. Uma das maiores dores espirituais de quem passa necessidade é essa pergunta silenciosa: será que Deus se afastou de mim? Será que eu fiz algo errado para estar vivendo isso? Hoje, o Senhor quer curar essa imagem distorcida que muitas vezes se forma no coração. Deus não é um juiz frio, observando de longe para punir. Deus é Pai, e Pai provedor. Jesus nos ensinou algo muito claro quando disse que se pais humanos, mesmo imperfeitos, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial cuidará dos seus. A provisão não nasce do merecimento, ela nasce do relacionamento. Você não precisa ser perfeito para ser cuidado. Você precisa apenas continuar sendo filho. Talvez você tenha servido a Deus por anos. Talvez tenha orado, ajudado, sido fiel. E mesmo assim, hoje se encontra cansado, confuso, sem entender os caminhos. Deixe-me te dizer com carinho, a provisão de Deus não é retirada porque você falhou. O amor do Pai não é condicionado ao seu desempenho. Quando essa verdade se estabelece dentro de você, algo muda. A ansiedade perde força, o medo começa a se dissolver e a provisão encontra espaço para fluir. Porque Deus não sustenta estranhos, Ele sustenta filhos. Existe algo que sustenta a fé quando tudo parece instável. A palavra de Deus, não sentimentos, não notícias, não números, a palavra. A Bíblia nos lembra que Deus supre cada dia de cada vez. Assim como o maná no deserto vinha diariamente, na medida certa, o Senhor continua ensinando seus filhos a dependerem dele hoje. Talvez o seu coração esteja preso ao amanhã, ao mês que vem, à conta que ainda nem venceu. Mas Deus te chama agora para voltar ao princípio. O hoje está nas mãos dele. Quando Jesus nos ensinou a orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele estava revelando um segredo espiritual profundo. A provisão não é apenas um evento, é um relacionamento diário de confiança. Hoje, Deus quer te sustentar. Hoje, Ele quer te dar direção. Hoje, Ele quer te lembrar que você não precisa carregar o peso de vários dias de uma vez. Eu declaro sobre a sua vida: o Deus que te sustentou até aqui não vai te abandonar agora. O mesmo Deus que abriu portas no passado continua agindo no presente. Permita que essa promessa se enraize no seu coração. Existe um princípio espiritual que atravessa toda a Escritura. Deus honra a fé que confia antes de ver.
Isso não é pensamento positivo. Não é negar a realidade. É escolher acreditar que Deus está agindo, mesmo quando os olhos ainda não veem sinais. Muitos esperam primeiro a provisão para depois descansar. Mas no reino de Deus, muitas vezes, a ordem é outra. Primeiro vem a confiança, depois vem a manifestação. A fé alinhada não grita, não se desespera, não se compara. Ela descansa no caráter de Deus. Talvez você tenha orado assim: Deus, quando tudo se resolver, eu vou confiar. E hoje o Senhor te convida a inverter essa oração. Deus, eu confio, mesmo antes de tudo se resolver. Esse é o segredo antigo que poucos entendem. Quando o coração se alinha, o céu se move. Quando a fé encontra descanso, a provisão encontra caminho. A falta não machuca apenas o bolso, ela machuca a alma. Ela deixa feridas invisíveis, a vergonha de não conseguir, a sensação de fracasso, o medo de ser julgado, a comparação com quem parece estar sempre melhor. Talvez você tenha sido humilhado por situações que não escolheu. Talvez tenha ouvido palavras duras. Talvez tenha se cobrado além do que podia suportar. Mas hoje, o Senhor quer tocar exatamente nesse lugar, não para te lembrar da dor, mas para curar. A Bíblia nos ensina que Deus restaura a alma cansada. Ele não ignora as feridas emocionais causadas pela falta. Ele entra nelas com amor. Agora, se puder, feche os olhos. Imagine Deus se aproximando com cuidado, sem acusações, sem perguntas duras. Eu declaro que a culpa começa a se dissolver, que a vergonha perde a voz, que a comparação deixa de governar o seu valor. Você não é definido pela sua dificuldade financeira. Você é definido pelo amor de Deus. E quando a alma é curada, a provisão não chega como peso, ela chega como resposta. Depois de tanta dor, o coração aprende a se proteger. Ele espera pouco para não se decepcionar. Ele se fecha para não sofrer de novo. Mas Deus não trabalha com ilusões vazias. Ele trabalha com esperança viva. Esperança prática não é achar que tudo vai se resolver de uma vez. É acreditar que o próximo passo é possível. Que hoje pode ser um pouco melhor que ontem. Que Deus continua guiando, mesmo em caminhos estreitos. Talvez você não veja a solução completa, mas você pode confiar no próximo passo. A palavra diz que Deus é lâmpada para os pés, não holofote para o futuro inteiro. Ele ilumina o suficiente para caminhar. Agora, permita que essa esperança volte devagar, sem pressão, sem promessas exageradas. Eu declaro que a desesperança não vai definir suas escolhas, que a fé simples começa a florescer novamente, que o medo do futuro perde espaço. Esperança verdadeira sustenta, ela não ilude, ela fortalece. Existe um momento em que o coração já foi curado, a mente já foi alinhada e agora a fé precisa se expressar. A Bíblia nos ensina que a vida e a morte estão no poder da palavra. Não palavras vazias, palavras alinhadas com a verdade de Deus. Declarar não é gritar, não é exigir, é concordar com o que Deus já prometeu. Agora, eu te convido a usar a sua voz interior, com respeito, com fé, com confiança.
Eu declaro que palavras de vida começam a substituir palavras de medo, que sua boca passa a cooperar com sua fé, que sua mente aprende a descansar. Quando você declara com o coração alinhado, algo se move dentro de você, e o que se move dentro prepara o caminho fora. Agora, eu te peço algo simples. Se puder, feche os olhos, respire fundo e permita que sua mente desacelere. Não é imaginação vazia. É fé aplicada com serenidade. Visualize a sua vida sendo tocada pelo cuidado de Deus. Veja portas que antes estavam fechadas começando a se abrir. Veja soluções surgindo onde antes só havia preocupação. Veja pessoas certas aparecendo no tempo certo. Talvez a provisão venha por um caminho que você não esperava. Uma oportunidade, uma resposta, uma direção clara, um alívio inesperado. Não force imagens. Apenas permita que a paz conduza seus pensamentos. Mesmo antes de ver, algo já começou a se mover. Existe um cansaço que nasce da tentativa de controlar tudo, de prever cada detalhe, de carregar sozinho um peso que não foi feito para os seus ombros. Hoje, Deus te convida a um passo mais profundo. Entregar o controle. Não é desistir, é confiar. Entregar o controle é dizer: Deus, eu fiz o que estava ao meu alcance. Agora eu confio no teu cuidado. Muitas vezes o coração até acredita em Deus, mas ainda segura o medo com força. E isso impede o descanso. Agora, coloque diante do Senhor tudo o que você não consegue resolver. As contas, as decisões, as incertezas. Quando o controle é entregue, a paz encontra espaço para permanecer. A paz de Deus não depende de circunstâncias perfeitas. Ela chega no meio da luta. Quando a paz começa a ocupar o coração, é sinal de que algo já foi alinhado no mundo espiritual. Talvez nada tenha mudado do lado de fora ainda, mas por dentro você sente que algo está diferente. A respiração fica mais leve, o pensamento desacelera. O medo perde intensidade. Essa paz não é descuido, é confiança. A Bíblia diz que a paz de Deus guarda o coração e a mente. Ela protege você de decisões precipitadas. Ela te sustenta enquanto a resposta não chega. Agora, permita que essa paz se espalhe. Imagine-a preenchendo cada espaço de preocupação. A paz é o solo onde a provisão floresce. Tudo o que foi tratado até aqui precisa ser guardado. Guardado no coração, guardado na mente, guardado na fé. Selar é confiar que Deus recebeu a entrega, é parar de voltar ao mesmo medo, é escolher descansar. Agora, coloque a mão sobre o coração, se puder. Respire fundo e diga comigo com calma e convicção: eu selo esta entrega. Eu confio no cuidado de Deus. Eu recebo a provisão no tempo perfeito. Eu declaro que aquilo que foi alinhado no seu interior permanece firme, que a ansiedade não volta a governar, que a paz permanece como guarda. O céu ouviu, o céu respondeu, e o processo está em movimento. Agora eu te convido a orar comigo. Feche os olhos, prepare o coração. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti com humildade e fé.
Tu conheces cada necessidade, cada conta, cada preocupação escondida no silêncio do coração. Hoje nós declaramos: Tu és o nosso provedor, Tu és o nosso sustento, Tu és a nossa paz. Nós decretamos que a falta não governa mais. Nós recebemos a Tua provisão, diária, fiel e suficiente. Nós entregamos o controle, o medo e a ansiedade. Pai, abre portas, traga direção, envie provisão pelos caminhos que o Senhor escolher. E enquanto esperamos, guarda o nosso coração em paz. Nós agradecemos antes de ver. Nós confiamos antes de tocar. Nós descansamos porque o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus, amém.